Mateus, capítulo 6. Os irmãos que, por acaso, não puderam participar dos cultos anteriores, o irmão Léo, ele tem gravado os cultos e no canal dele lá no YouTube, você pode estar acompanhando as pregações que estão sendo feitas aqui na igreja. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aí, vamos orar para que Deus nos abençoe nessa palavra. Senhor Deus, sabemos o tanto que nós precisamos de Ti nessa noite. Pedimos a Ti, ó Deus, por misericórdia sobre nós, para que nós, ao meditarmos nessa palavra, nós possamos entendê-la, ó Deus. Porque o Senhor diz que muitos grandes e poderosos queriam compreender o Teu Evangelho, queriam ouvir e entender as Escrituras, mas por causa da soberba, dos seus pecados, eles não conseguiam. Mas, Senhor, nessa noite, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos permita, ó Deus, entender a Tua palavra, a fim, ó Pai, de que se nós ouvirmos o Teu Evangelho, e nós cremos nele, então nós poderemos sair deste lugar aqui salvos eternamente. Por isso, ó Deus, abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, ó Deus, com a Tua graça, ó Deus, e permita-nos, ó Deus, todos nós compreendermos a Tua palavra, porque assim o Teu nome será glorificado por onde nós passarmos, ó Deus. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Irmãos, então o tema dessa noite é oração. Como orar? Quando Jesus ele inicia o seu ministério público aqui nesse mundo, a sociedade religiosa onde ele se encontra, de sua época, era marcada pela salvação pelas obras. Os judeus, eles se achavam homens justos e piedosos. Eles achavam que conseguiam cumprir a lei com perfeição. E por isso ele considerava os outros povos como pecadores. Mas eles mesmos se consideravam pessoas boas. Então quando Jesus ele inicia o seu ministério aqui, o que ele encontra? Um grupo religioso a qual se achavam bons, justos. E eles olhavam para as pessoas lá fora e diziam: aqueles lá são pecadores, nós não, nós somos pessoas boas, nós merecemos o céu. Mas nós entendemos que para uma pessoa ser salva, é necessário ela enxergar a sua miséria espiritual e o quanto ela é pecadora e compreender, nós precisamos compreender o quanto nós somos pecadores. E então nós vamos deixar de confiar em nós, em nossas obras, a fim de nós confiarmos somente em Cristo. Uma pessoa para ser salva, primeiramente, ela tem que entender a miséria espiritual em que ela está. Você não é bom, você não é justo, você quebrou todos os mandamentos de Deus, você pecou, você desobedece a Deus todos os dias. A Bíblia fala que Deus está irado conosco todos os dias, porque todos
quebramos toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus. Mas aquelas pessoas, elas se achavam boas. E uma pessoa, quando ela se acha boa, ela não vai ter a necessidade de um Salvador. Mas quando nós passamos a ver a miséria dos nossos corações e o quanto nós somos pecadores, não há solução para nós. Não há esperança mais para as nossas boas obras. Então, o que resta para nós é Cristo. E Cristo se torna, então, tudo na nossa vida. No Sermão do Monte, Jesus começa no capítulo 5, que seria o primeiro grande sermão, a primeira grande pregação de Jesus ao público. Ele vai expor realmente o que está no coração do homem, para que então o homem possa se arrepender dos seus pecados e buscar ao Senhor. Quando o Senhor Jesus ele começa a falar, bem-aventurado, os humildes de espírito, ele está falando, bem-aventurado, feliz, aquele que conseguiu enxergar a miséria do seu coração, o quanto é pecador. Porque quando nós conseguimos enxergar o quanto nós somos pecadores, nós vamos querer buscar cada vez mais Cristo na nossa vida. Agora, se nós não tivermos pecado, se formos bons, para que nós precisamos de Deus? Agora, se você entender que você, como o apóstolo Paulo diz, você é o principal dos pecadores, você é o pior dos pecadores, então você vai entender que você precisa totalmente de Cristo. Sem Cristo, nós estaremos perdidos eternamente. Cristo é aquele que veio trazer luz aos que estavam em trevas, Mateus 4,16. Ele veio trazer vida aos que estavam mortos em seus pecados, Efésios 2,5. Ele veio ser a ressurreição de todos aqueles que estavam condenados eternamente, João 11,25. Ele, sendo Deus, criou todas as coisas, João 1:3. E todas as coisas foram feitas para Ele, com o fim dele receber toda a glória eternamente, Romanos 11:36. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, Ele não é apenas mais um profeta, como algumas religiões falam. Ele não é apenas mais um homem bom, como muitas religiões falam. Ele não é apenas mais um mediador, ou mais um ponto de fé. Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é tudo o que nós temos. E sem Ele não há esperança para nenhum de nós após a morte. Cristo, Ele é tudo o que nós temos, como diz o pastor Polocha. Tudo o que nós temos. Se nós morrermos hoje, se nós partirmos dessa vida hoje, o que restará para nós? O teu dinheiro, as tuas roupas, o teu nome? O que restará para nós? A nossa religiosidade? Não restará nada para nós, a não ser Cristo. É por isso que se você tiver Cristo na tua vida, você terá tudo. Sem Jesus, até as nossas orações se tornam pecado. Sem a graça de Deus para nós e a sua luz, até as nossas orações nos autocondenariam. Nós somos tão pecadores, tão falhos, e precisamos tanto de Deus, que até as nossas orações, sem a iluminação de Cristo, sem a graça de Deus, sem o convencimento do Espírito Santo, isso seria pecado, porque nós não saberíamos como orar. Nós oraríamos de forma errada, como nós aprendemos no culto passado. Homens orando buscando a sua própria glória. Homens orando como se não conhecessem a Deus, com vãs repetições. Sem Cristo, até a nossa vida devocional, piedosa, se tornaria um fracasso e pecado. As nossas próprias palavras de oração nos condenariam no dia do julgamento final. Se Cristo não trazer luz ao nosso coração, luz à nossa vida. Nós precisamos de Deus para tudo. Seja das coisas mais simples, para as coisas mais difíceis. Se eu não me engano, foi o pastor Polocha, que antes ele orava para que Deus ajudasse ele a fazer grandes coisas, ajudasse ele nas pregações, nas missões. Depois ele foi entender que ele precisava de Deus, até para amarrar o próprio cardaço do pé dos seus tênis.
Reconhecer que nós precisamos de Cristo em tudo. O homem sem Cristo, ele não é nada. Nós não conseguiríamos ir a lugar nenhum se Cristo não estiver conosco. Se o Senhor não iluminar os nossos olhos. Seremos apenas mais uns religiosos passando por este mundo sem entendimento daquilo que nós estamos fazendo, sem a compreensão do Evangelho. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Todos nós precisamos da graça de Deus. A oração é a mais elevada prática da piedade. Nós vemos que os judeus eles tinham 3 práticas da piedade: fazer caridade, oração e jejum. Nessas 3 práticas, Jesus vai dar mais ênfase à oração, mais importância à oração. Então, a oração ela é a prática mais elevada de uma vida devocional, de uma prática da piedade. É a oração. E hoje, muitos de nós, apesar de estarmos anos em uma religião, anos em uma igreja, muitos de nós talvez não sabemos orar. Muitos de nós estamos talvez orando da forma errada, orando para a nossa própria glória, orando para que o outro tenha admiração, orando como se nós não conhecêssemos a Deus com vãs repetições. Talvez nós chegamos neste lugar aqui após anos indo a uma igreja ou uma religião sem saber como orar. E isso tudo é causa do pecado. O homem, por causa do pecado, ele não consegue compreender, entender. Ele se torna obscuro e os seus olhos são grandes trevas. E por isso que Jesus diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós em tudo precisamos do Senhor. Nós em tudo precisamos de Deus. Martinho Lutero diz: ser cristão sem orar é como querer viver sem respirar. Nós precisamos da oração para vivermos. Nós precisamos saber como orar. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos a respeito disso. Como orar da forma correta? Como orar na prática? Porque nós viemos muitas vezes de religiões que as orações são baseadas em eu recebo, eu determino, e marcha, e fala, e pula, e declara a bênção, e declara isso, e declara aquilo, e está amarrado de cá, está amarrado de lá. A oração consistia nisso. Eu. Tudo era para a glória do homem, tudo era para o próprio homem. E nós vamos ver que tudo é para a glória de Deus, nada para a glória do homem. E essas orações determinam que recebe, está abençoado, está amarrado, está não sei naquilo. Além de não ter na Bíblia isso é uma condenação para aqueles que propriamente oram dessa forma. Porque Jesus diz: aqueles que oram com vãs repetições é porque não me conhecem. E nós precisamos de conhecer o Senhor. Nós precisamos de entender que o Senhor Ele quer nos instruir. E Ele quer ter um relacionamento sincero com a igreja. E esses tipos de orações que nós vemos em muitas igrejas não estão baseados na Bíblia. E são totalmente contrários à própria Escritura. E nós chegamos então há anos e anos numa igreja e não sabemos como orar. E achamos que estamos indo para o céu, sem saber orar, sem saber a principal prática piedosa que Jesus nos ensinou, que é o nosso relacionamento direto com Deus por meio da oração. As pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão caminhando por caminhos errados. E Jesus, então, por misericórdia, Ele vai trazer luz ao coração daqueles homens que estavam orando errado, que estavam buscando Deus de forma errada. Então aqui nós vamos ver como orar na prática. Como nós orarmos? Como nós vamos orar? Então vamos começar aí no versículo 9. Jesus, um pouco antes, nos versículos anteriores, Ele vai falar como nós não devemos orar. Como que nós não devemos orar? Nós não devemos orar para a nossa própria glória.
Porque eles oravam, os judeus estavam orando para a sua glória, própria glória. Eles queriam ser exaltados, eles queriam o trono da igreja, eles queriam o microfone da igreja, eles queriam ser vistos pelos homens admirados. Então a busca naquele momento era de hipocrisia, que no grego diz hipócrita, no grego significa um ator de teatro. Aquelas pessoas que estavam na igreja, elas eram apenas atores de teatro, estavam representando uma mentira das suas vidas piedosas. Eles não eram aquilo que eles falavam. Então eles oravam, querendo a glória, querendo aparecer, querendo para eles, tudo era para eles. E o Senhor falou, não, tudo é para Deus. A glória é de Deus. Tudo é para o Senhor Jesus. E outro tipo de oração que o Senhor fala para eles não fazerem, que eles faziam, era a oração como dos pagãos, vãs repetições. Os que não conheciam a Deus, eles ficavam repetindo orações, pensando que as suas muitas repetições iria convencer os deuses deles de abençoá-los. E Jesus fala, não, vocês não devem usar vãs repetições. As pessoas vão orar, elas não sabem orar, então fica lá, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Isso não é oração. Isso são vãs repetições. Nós precisamos de aprender a orar. O Senhor, Ele quer ouvir a nossa oração. E Ele quer responder a nossa oração. Então Jesus, Ele vai começar no versículo 9. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Portanto, aqui então Ele quer dizer o que para nós? Por esta razão, existe uma forma correta de orar. E essa oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Portanto, após ele falar como não orar, agora ele vai dizer, vocês devem orar então assim. Quando ele fala essa oração, não é para nós ficarmos repetindo essa oração, mas ela é um modelo para nós entendermos o que Deus espera de nós, quando nós falamos com Ele. Então ele vai dizer, portanto, vocês devem orar assim. Então existe um modelo, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, não é do jeito que eu penso. A pessoa pensa que está orando, eu penso desse jeito, eu vou orar desse jeito. Não, Jesus está falando, vocês devem orar assim, um modelo. Existe uma forma em que Deus determinou, existe um Deus. E Deus é Deus, nós não somos Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E ele fala, vocês precisam de orar assim. E ele vai iniciar a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, vamos começar a fazer uma exposição de tudo isso aqui. Pai, nenhuma religião que nós temos nesse mundo chama Deus de Pai. Se você pegar os budistas, chamam o Deus dele de Buda. Os muçulmanos chamam o Deus deles de Alá. Se você pegar os hinduístas, vai chamar o Deus dele pelo nome dos deuses. Mas a única religião que teve a revelação de que Deus é Pai é o cristianismo. É a única religião que chama Deus de Pai. Porque Deus foi revelado para nós como Pai. Ou seja, que Ele é um Deus presente. Deus é um Deus participativo em nossa vida cotidiana. Como um pai, ele participa de uma vida cotidiana do filho. Um pai está junto com o filho. Um pai ajuda o filho, vive junto com o filho. Assim Deus também, em sua revelação, Jesus fala, Ele está conosco. Ele está em todo momento em nossas vidas. Ele está nos ajudando. Ele é o Deus conosco. Nós devemos orar ao Pai, e não aos homens, e não aos outros deuses, mas ao Pai. Nós devemos ir ao Pai, a Deus em nossas orações, não aos homens, esperando que o homem coloque a mão na cabeça e intermedie a oração. Não, Jesus fala, o véu foi rasgado, agora você pode ir direto ao Pai, direto a Deus, vai a Deus. Você não precisa de super pastores, você não precisa da unção do óleo, você não precisa de sal, de água benta, nada disso. Jesus fala, Deus é o teu Pai, vá a Ele. Homens não intermediam, religiões, outros deuses, é o Pai.
Quando nós orarmos, devemos orar ao Pai. Ore ao Pai. Quando você vai iniciar a tua oração, você vai iniciar a tua oração ao Pai. Meu Deus, meu Pai. E quando você fala Pai, você vai lembrar. Por que Pai? Porque Ele está comigo. Porque Ele participa da minha vida. Ele, onde eu vou, Ele está lá me olhando, cuidando de mim. Por isso Ele é o meu Pai. A nossa oração deve ser feita somente ao Pai. Não a Maria, nem a Pedro, nem aos anjos, e nem a nenhum outro nome ou pessoas. Aqui Jesus fala, vocês quando orarem, ora diretamente ao Pai, a Deus. Somente Deus nós devemos fazer as nossas orações. E aqui diz que Ele é o nosso Pai, Pai nosso. Deus, Ele é Pai de todos aqueles que o invocam. Muitas vezes nós tomamos Deus somente para nós, como se Ele fosse exclusivamente nosso, ou da nossa igreja, ou da nossa religião, como muitos fazem. Existem religiões exclusivistas, que eles falam, não, somente aqui salva, somente Deus está aqui. Mas a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, o Senhor estará pronto a os salvar. Não são placas de igreja que nos salvam, não são locais que nos salvam, não são pessoas que nos salvam, mas é Deus. E o nosso Deus, não é meu Deus, é o nosso Deus. Não é exclusivo nosso, mas é de todos aqueles que o buscam de coração. Deus é o Pai de todos aqueles que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Ao falar nosso, significa que Ele está ouvindo, nessa hora, não somente a minha oração, mas a oração de todos os seus filhos, de todos aqueles que buscam ao mesmo tempo. Quando nós falamos nosso Deus, nós devemos ter em mente que nesse momento, milhares de pessoas estão orando, e Deus está na sua onipresença, presente em cada oração. Ao mesmo tempo, todos estão orando, e Deus conhece a intenção de cada um dos corações, mostrando a sua onisciência. Ao mesmo tempo, todos estão orando, mostrando Deus conhecendo, mostrando a sua onipotência ao responder às orações. Quando nós falamos nosso Deus, é um Deus que ao mesmo tempo, Ele ouve, Ele está presente e Ele abençoa todos aqueles que o buscam. Aqui mostra que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Quando nós reconhecemos, entendemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Deus de milhares e milhares de pessoas, que Ele é um Deus que está atento a cada uma das orações. Nosso, Pai nosso. Então por aqui você já começa a entender o que você vai orar. Você vai orar a um Deus que está junto com você, disposto a ouvir a tua oração. E Ele é um Deus que Ele ouve tudo, conhece o teu coração, os teus pensamentos, e Ele tem todo o poder para fazer tudo o que Ele quiser. Esse é o nosso Deus. Então quando nós vamos entrar na presença do Senhor, nós temos que ter essa consciência sobre a nossa oração, como orar. Então Ele diz, Pai nosso que estás no céu. Quando fala no céu, Ele está mostrando que Ele está acima de todos e de tudo. Está no céu, revelando a sua grandeza. E não somente isso, mas que Ele está em um local onde os nossos olhos não alcançam. É por isso que é em espírito que nós vamos conseguir ouvir, falar e ver a Deus. E isso só é capaz por meio da oração. Quando fala nos céus, está mostrando que Deus, Ele não é uma imagem que nós criamos. Ele não é um super pastor. Ele não é uma super qualquer coisa. Ele está no céu. Ele está acima. Quando nós oramos, nós temos que ter essa consciência. Como o meu Deus é grande. Eu não oro conforme as minhas possibilidades. Porque se eu olho nas minhas possibilidades e achar que Deus é como eu nunca vou crer. Mas lá em Salmos fala, vocês pensavam que eu sou como vocês? E Deus não é como nós. Deus está no céu. E nós, aqui na terra.
Por isso que sejam um pouco, as nossas palavras, para que Deus então seja glorificado no céu, mostrando a grandeza e o poder de Deus. Que Ele não é como nós, mas Ele tem todo o poder. Então Ele diz: santificado seja o teu nome. Nome. O nome para os judeus é importantíssimo, porque o nome, ele diz a respeito de quem é a pessoa. É por isso que muitos homens na Bíblia tiveram o nome mudado. Abrão mudou para Abraão. Jacó mudou para Israel. Porque para os judeus, o nome revela quem é a pessoa. É associado à pessoa o nome. Então, quando nós começamos a nossa oração, nós devemos começar adorando a Deus com os seus atributos. Então ele diz aqui: santificado é o teu nome, santo é o teu nome. Quem é Deus? Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é grande, Deus, Ele é poderoso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é Espírito. Então, quando nós começamos a orar, nós vamos então começar a proclamar, a glorificar, a exaltar quem é Deus. Você vê que, quando nós lemos só esse primeiro versículo, nós vemos que tudo é voltado para Deus. Nada para nós. Tudo começa com Deus, né? Tudo é para Deus. Ele é o Pai, Ele quem ouve, Ele quem está no céu, Ele que é santificado. Você vê que a oração, quando nós oramos, nós devemos ir para glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, magnificar o nome de Deus, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, o nosso Deus, Ele é bondoso. Então, quando nós iniciamos a nossa oração, nós devemos iniciar engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele tem o poder, Ele é. Então Ele diz, no versículo 10, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Então, quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, significa que Deus é o rei, e que nós precisamos ser governados por esse rei. Senhor, governe a minha vida, governe o meu coração, governe a nossa nação, governe as pessoas que estão perdidas. Senhor, nós devemos orar para que Deus use a nossa vida, para que o reino dele avance. Venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre a tua igreja. Senhor, avança com o teu evangelho, converte o coração dos irmãos, muda o meu coração, governa a minha vida, os meus pensamentos, os meus caminhos. Senhor, quão pecador eu sou, Senhor, quantos caminhos errados eu estou andando. Senhor, governa, porque se o Senhor não governar, não endireitar, eu estarei perdido. Venha o teu reino, ó Deus. Manifesta o teu poder. Venha o teu reino na minha vida. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, clamar para que Ele governe a nossa vida, o nosso coração. Nós somos rebeldes a Deus. Deus manda nós fazermos algo e fazemos o contrário. Deus pede algo para nós, nós fazemos o contrário. O homem, ele é rebelde. O Senhor fala para Adão e Eva, não coma do fruto. Daqui a pouco eles estavam lá comendo do fruto. Senhor, vem o teu reino. Me ajuda. Governa a minha vida. Que o teu evangelho, ele esteja diante dos meus olhos e eu possa enxergar. Que eu possa ouvir a tua voz, as tuas palavras. E faça a tua vontade. Vontade. Faz a tua vontade na minha vida. O nosso orgulho nos leva a caminhar sozinhos. E muitas vezes estamos decididos e obstinados ao erro e ao pecado e não abrimos mão disso. Então nós devemos pedir para Deus nos capacitar a fazer aquilo que Ele quer em nós.
seja feita a vontade da nossa carne, da nossa mente, nem dos homens, mas que seja feita a vontade do Senhor. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, seja feito a tua vontade. Olha para nós, irmãos. Quando nós vamos orar a Deus, o que nós pedimos a Deus? O que tem sido as nossas orações? Como nós temos orado? E quando nós oramos para isso, o Senhor Ele quer nos humilhar. Vocês estão muito exaltados, se humilhem. Se humilhem. Para que o Senhor faça a vontade dEle e não a nossa. Estamos caminhando por este mundo. E não queremos ouvir a voz do Senhor. Mas Jesus vai ensinar para nós, vocês precisam. Você sabe por que você continua obstinado ao erro? Obstinado e duro de coração? Porque não ora. Começa a orar. Todos os dias fala: Senhor, faz a tua vontade. Senhor, muda esse coração duro. Senhor, muda esses pensamentos errados. Senhor, quebranta. Faz um vaso novo em mim. Senhor, faz algo em mim. Senhor, muda essa minha vida. Senhor, faz um milagre no meu coração. Se nós não orarmos pedindo isso, nós vamos caminhar por este mundo cada vez com o nosso coração mais duro. E as nossas orações se tornam orações para a nossa própria glória, como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse bom. Mas quando nós olhamos para isso, o Senhor fala: olha, nós devemos nos sujeitar à vontade do Senhor. O reino dele é chegado a nós, a graça dele é chegada a nós, a misericórdia é chegada a nós. O Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O reino é chegado, a graça é chegada. Venham, é de graça. Você não precisa dar dízimo, você não precisa dar dinheiro, você não precisa de fazer nada, nem óleo ungido, nem você precisa de vir com fé, com o teu coração, porque todo aquele que vier, ele não será lançado fora. O Senhor diz: é de graça. O reino é chegado. Venham, entra no reino. Venham, ainda dá tempo. A arca está sendo construída. O mundo vai ser destruído, mas a arca está ficando pronta. Venham, entram, ouçam a voz do Espírito, ouçam a voz do pregador. O apóstolo Pedro diz que na época de Noé, Noé foi um grande pregador da justiça de Deus. Noé, durante mais de 100 anos, pregou a justiça de Deus. O reino está chegando, o reino está chegando, o reino está chegando. Mas as pessoas obstinadas ao pecado, obstinadas aos duros corações, elas não ouviram a voz do Senhor, até o momento em que a porta daquela arca se fechou, e eles não tiveram outra oportunidade. Porque aqueles que recusarem o chamado de Deus, aqueles que recusarem a mão do Senhor, o Senhor também os recusará. Busquem enquanto se pode achar. A nossa caminhada por este mundo será muito difícil se nós não orarmos e falarmos para o Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha o meu coração. Eu estou andando nos meus próprios caminhos. Eu estou buscando o meu próprio reino. Senhor, me ajuda. Abra os meus olhos. Quebrando o meu coração. Eu quero o teu reino. Eu quero a tua justiça. Eu quero fazer a tua vontade. Jesus então está ensinando como nós devemos orar. Como nós. A nossa dependência é totalmente em Deus. Depois ele continua no versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que Jesus ensina? A nós orarmos pelas nossas necessidades. O pão nosso. Sabe o que a igreja, a teologia da prosperidade, que perverteu o evangelho em muitas igrejas, dando ênfase aos bens materiais, à multiplicação de dinheiro, a grandes colheitas. As pessoas tiraram os olhos do céu para buscarem as riquezas desse mundo. Jesus não fala para nós orarmos por riquezas. Ele fala para nós orarmos pelo pão nosso. Por aquilo que é necessário para nós vivermos nesse mundo. Mas os homens, por causa do pecado, eles não se contentam com aquilo que Deus quer nos dar, com as necessidades supridas. O homem, por causa do pecado, ele não quer o céu. Ele quer o mundo. Ele quer ficar rico. Ele quer milhões, dinheiro, carro, casa. Ele quer tudo do melhor nesse mundo.
Tudo. Então as orações dele são isso. Senhor, eu quero meu carro novo. Que dia que o Senhor vai me dar o carro novo? Estou pedindo meu carro novo já faz quanto tempo? E eu quero dessa marca, dessa cor. Tem um livro do Shoyun lá, A Quarta Dimensão. Uma heresia. Que ele fala, na hora que você vai orar para Deus, coitado de Deus, Deus não sabe o que você quer. Então você tem que pedir a cor, marca, tamanho, tudo. Aí depois que você tiver essa dimensão na tua mente, no teu coração, então você vai então receber de Deus. Jesus não fala nada disso. Jesus fala o pão nosso de cada dia. O que é a promessa do Senhor é Ele suprir a nossa necessidade. Você precisa do prato de comida? Pode ter certeza que Ele vai suprir. Você precisa de uma roupa para não morrer de frio? Pode ter certeza que essa roupa vai vir. Você precisa de um lugar para dormir? Você pode ter certeza que Deus vai de alguma forma prover. O pão nosso. O pão nosso. Não tire os olhos do céu para colocar os olhos em coisas que são passageiras. As pessoas não oram mais para Deus suprir as suas necessidades. Elas oram para ter carro novo, casa nova e um aumento de salário. É a campanha. 12 dias para 12 meses de vitória. Eu quero vitória. Eu quero romper. Romper. Cansei de não ter dinheiro. Cansei desse meu carro. Cansei daquilo. Eu quero romper. Mas onde está escrito isso? Onde foi que o apóstolo Paulo rompeu? Eu não consigo ver. Ele só apanhava e ficava preso. Passava lá tudo aquelas dificuldades dele. Qual é o rompimento do apóstolo Paulo? O rompimento do apóstolo Pedro? Morrer pendurado numa cruz? De cabeça para baixo? Esse é o rompimento? O pão nosso de cada dia. E nós devemos orar. Senhor, me dê aquilo que eu realmente preciso. O meu sustento, minha saúde. E sendo assim, meu irmão, nós não ficaremos ansiosos pelas coisas desse mundo. O homem não busca pelas coisas desse mundo, não tem fim. Então o seu coração, ele vai estar sempre ansioso pelas coisas. Mas quando nós entendemos que Deus ele vai suprir a nossa necessidade, e o que nós precisamos é disso, então o nosso coração ele descansa no Senhor. Ele descansa em Deus. Quando nós pedimos o pão, isso mostra a nossa dependência por Deus. Que nós precisamos de Deus em tudo. Nas coisas mais simples da nossa vida, como o pão cotidiano, o alimento cotidiano, nós precisamos de Deus. Quando diz o pão nosso, esse nosso significa que Deus ele vai tratar também do nosso orgulho. Porque nós achamos que o pão é só meu. E ele fala, não, pão nosso. Muitas vezes nós vivemos esse mundo, num mundo egoísta. Pensamos em nós, queremos para nós e queremos que os outros se lixem. Eu sendo bem sucedido, eu tendo as minhas coisas, que o outro deixado de lado. O Senhor fala que não. Ele falou, pão nosso. O Senhor vai chover chuva sobre os justos e os injustos. Sol sobre justos e injustos, maus e pecadores, bons e maus. O pão nosso para Ele mostrar para nós que nós não devemos ser egoístas nesse mundo e devemos estarmos prontos a sermos generosos e nos atentar com a necessidade do próximo. O pão nosso. Jesus ele quer nos mostrar que nós devemos depender de Deus todos os dias da nossa vida e que devemos reconhecer que Ele é o provedor, é Ele. É por isso que todos os dias nós devemos nos lembrar de Deus antes de todas as coisas. Devemos lembrar que Ele é quem nos deu vida, é Ele quem nos deu saúde, é Ele quem nos deu emprego. Não veio da nossa força, não veio nada de nós. Olha para nós. Quem somos nós? Quem nos garante a levantar amanhã e ficarmos de pé? Ninguém se garante. Nós somos todos fracos, débeis diante do Senhor.
Nós precisamos do Senhor. Quando Ele fala o pão nosso, é para Ele nos mostrar o quanto nós precisamos dEle e parar de depender de nós e passarmos a depender dEle. Hoje as coisas é muito fácil nesse mundo, você compra, faz tal. E muitas vezes nós nos esquecemos de Deus e não dependemos de Deus. E o Senhor fala, olha, o pão nosso, lembra-se que aquela comida que você está comendo ali, aquele alimento, foi provisão do Senhor. O Senhor teve misericórdia da tua vida. Ele te abençoou. Lembra-se disso. Por isso que quando você acordar, você precisa de lembrar de Deus. Você precisa, fala, Senhor, eu acordei. Mais um dia, Senhor, obrigado. Eu sei que mais esse dia o Senhor vai me ajudar. Mais um dia o Senhor vai me suprir. Mais um dia o Senhor vai estar comigo. Depois ele vai dizer no versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos significa que nós devemos pedir a Deus um coração quebrantado para nós reconhecermos os nossos pecados e nos humilharmos diante de Deus. Os judeus, eles na oração que nós vemos lá já em Lucas, nos cultos passados, Lucas 18, o judeu chegava lá no culto para orar e ele falava, Senhor, eu dou dízimo de tudo, Senhor, eu sou uma pessoa justa, Senhor, eu não sou pecador como eles. Se não há pecado, para que eu vou pedir perdão? Eu não tenho do que pedir perdão. Mas quando eu começo a ver que eu pequei contra Deus, que eu transgredi as leis de Deus, e não foi uma lei. Nós meditamos nos cultos passados, que nós transgredimos todas as leis de Deus, nós não ficamos com nenhuma impune. Todas, erramos em todas, são mais de 600 leis, e pecamos em todas. Nós não somos pequenos pecadores, nós somos super pecadores. Terminaremos a nossa vida, o curso da nossa vida, praticamente tendo cometido mais de 1 milhão de pecados. Como que você vai entrar no céu com mais de 1 milhão de pecados? É impossível. Então nós podemos recorrer ao Senhor, porque para Ele tudo é possível. Quando aqui Jesus ensina, perdoa-nos, é que nós devemos reconhecer o quanto nós somos pecadores. Que você é pecador. E que você precisa de Deus na sua vida. Você precisa se arrepender, confessar os seus pecados e enxergar a miséria espiritual que todos nós estamos, a qual nós precisamos totalmente de Deus. Então Jesus, ele quer nos levar a essa reflexão. Eu só peço perdão por aquilo que eu errei. Se Ele fala que eu tenho que pedir perdão, é porque eu errei. Nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Paulo diz que não há um justo sequer, nenhum sobre essa terra. Todos falharam e todos precisam do Senhor. Como Davi, ele diz e ele ora no Salmo 51. Senhor, purifica-me e eu ficarei livre. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, me perdoa, me purifica dos meus pecados, me limpa dos meus pecados. Olha quanto mal eu fiz. Senhor, eu não quis fazer isso, mas eu fiz. Senhor, eu falhei nesse ponto. Senhor, me limpa, me perdoa. Todos aqueles que vão até o Senhor, com fé, recebe perdão e misericórdia. Se você for até Deus, em fé, Deus perdoará todos os teus pecados. Ao pedirmos perdão a Deus, vai nos fazer lembrar que nós somos falhos em cumprir a lei. Como Tiago diz, se nós tropeçarmos em um só preceito da lei, nós nos tornamos culpados de toda a lei. E assim como nós temos perdoado,
Ele diz que nós pecamos todos os dias contra Deus. E Deus, sem ser obrigado a nos perdoar, Ele nos perdoa. Nós desobedecemos a Deus todos os dias e Ele sempre está disposto a nos perdoar. Jesus, Ele quer nos lembrar que não somente nós somos pecadores, mas que todos são pecadores. E que nós devemos ser humildes para perdoar também as pessoas. Porque quando nós negamos o perdão para o nosso próximo, nós estamos nos colocando acima de Deus. Como o apóstolo Pedro, ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus diz: sempre. Então Jesus aqui nos ensina que nós devemos pedir perdão a Deus e também perdoar aqueles que pecam contra nós. Quando nós rejeitamos dar o perdão para as pessoas, há uma soberba no coração e o homem então ele quer ser acima de Deus. Porque se Deus ele perdoa os pecados, quem somos nós para não perdoarmos? Se Deus ele perdoa todos os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar o pecado daquele contra nós? Nós devemos então estar com o nosso coração disposto a perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Isso sempre vai acontecer quando nós formos até o Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguimos. É por isso que Jesus fala: vocês precisam orar, vão ao Pai, vá até Ele, que vocês vão encontrar o descanso para as suas almas, vocês vão encontrar o refrigério para o teu coração, o teu espírito vai descansar, a tua alma vai estar em paz, quando nós vamos até o Senhor. No versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentações. Todos nós seremos tentados todos os dias da nossa vida. É por isso que nós devemos orar, para que Deus nos guarde das tentações. Seremos tentados pelo maligno. Nós temos um adversário, que ele diz, a Bíblia diz que ele faz artimanhas, armadilhas. Um adversário espiritual, Satanás, que está ao derredor, rugindo como um leão, querendo nos devorar. Temos um adversário espiritual que nós não enxergamos e que tem poder. Como que nós vamos vencer? Na nossa força? Impossível. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Olha quantos pecados, quantas tentações que nós temos lá fora. Olha os desejos da nossa carne. Olha os desejos dos nossos olhos. Olha a soberba da nossa vida. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo que devora os seus moradores. As pessoas estão sendo devoradas aos montes. As famílias sendo destruídas aos montes. A Bíblia diz que esse mundo é tenebroso. Como que nós vamos vencer isso, meu irmão? Nós só conseguimos vencer por meio de Deus. É somente Deus que pode nos dar a vitória. Não há força em nós o suficiente para resistirmos ao pecado desse mundo, às tentações desse mundo. Não há visão espiritual para nós combatermos Satanás. Não tem em nós. Em tudo precisamos do Senhor. Olha o nosso próprio coração. Jesus fala que o mal procede do nosso próprio coração. É dentro do nosso coração. Nós lutamos com o nosso coração, com os pecados do nosso coração. Como que você vai vencer os pecados, os desejos do teu coração, sem orar? Nós seremos presas fáceis, seremos destruídos facilmente nesse mundo. Então o Senhor Jesus diz: vocês precisam de orar, para que vocês não caiam em tentação. A tentação vem para derrubar o homem. Nós precisamos do Senhor. Se você está caminhando nesse mundo sem Deus, longe do Senhor, meu irmão, você está correndo um grande perigo. A tua casa pode cair a qualquer momento. A tua vida pode ser destruída a qualquer momento. É só o Senhor que vai poder te sustentar, para que você não seja destruído. Quando então você estiver orando, você vai orar: Senhor, eu vou trabalhar hoje.
Senhor, quantas tentações eu irei enfrentar? Senhor, eu vou sair lá da minha casa, o meu filho vai para a escola, eu vou andar por essas ruas, quantos acidentes não acontecem todo dia? Porque não pode ser você. Senhor, me livra. Senhor, me ajuda. Senhor, não me deixe cair em tentação, não me deixe usar drogas. Senhor, não me deixe ir por caminho errado. Senhor, não me deixe. Não me deixe envolver com coisas erradas. Não me deixe corromper o meu coração. Senhor, guarda o meu casamento. Olha quantos divórcios em nossos dias. Quantas famílias sendo destruídas. Quem não está vendo? Olha as ideologias de gênero. Olha os nossos filhos. Olha os jovens, adolescentes sendo destruídos. Olha as famílias sendo abaladas. Olha tudo o que está acontecendo. O mundo é terrível, é tenebroso. E você vai andar por este mundo até o último dia da sua vida. Qual é a tua chance de sobreviver se Deus não estiver com você? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos reconhecer que somente Deus pode nos livrar do mal. Como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os inimigos nos teriam engolidos vivos. Livra-nos do mal. O mal está aqui. O mal está neste mundo. O mal está. E nós precisamos que o Senhor nos livre desse mal. Nos proteja durante o nosso dia. Você enfrentará amanhã um dia. O dia será um dia mau. Nós precisamos do Senhor. Olha para nós. Sabe aquela história da teologia da confissão positiva? Que eles dizem que nós somos pequenos deuses. Por isso que você fala e acontece, vem, vai, o poder tem em você. Eles dizem que há um poder na vida do homem. Há um poder quando ele fala. Há um poder quando ele levanta a mão. Há um poder quando ele anda, porque ele vai marchando e vai tomando posse daquela área. Para com isso, meu irmão. Olha para nós. Que poder que é em nós. O poder está em Deus. É Ele, Senhor. É o Senhor que me livra do mal. Que minha mão estendida. Que não se para com isso, meus irmãos. É no Senhor. Senhor, não deixa eu cair em tentação. Senhor, me livra do mal. É no Senhor. Vocês precisam de ir até Deus. Vocês precisam confessar até Deus. Vocês precisam de buscar a Deus. Porque tudo está em Deus. É do Senhor que nós precisamos. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não estiver conosco, nós estamos perdidos. Então Jesus ele vai encerrar dizendo, pois teu é o reino, no versículo 13, final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reino, Senhor, tu tens governado este mundo, tu és soberano, nenhuma folha cai de uma árvore sem a sua permissão. Teu é o reino, é o Senhor que é o reino, é o Senhor que governa, e nós devemos reconhecer isso em nossas orações. E o Senhor ele é soberano sobre a terra. Teu é o poder. É o Senhor quem mantém, quem sustenta todo o seu reino. É o Senhor quem tem o poder. O poder não está em nós. Ele fala, teu é o reino, teu é o poder. As religiões de hoje tiraram o poder de Deus e colocou no homem. Não, é em Deus. O poder está em Deus. Teu é o poder, não é nosso, é Deus. Por isso quando vocês orarem, vocês vão ao Pai, porque é Ele quem tem o poder. E não somente o poder, Ele fala a glória. E a glória? A glória não é dos homens. O pastor não tem glória. O músico não tem glória. Ninguém tem glória, nem um homem. Porque a glória pertence somente a Deus. Teu é a glória, é Ele. Eu não tenho nada além de vocês, sou igual a vocês. Eu não tenho poder, eu não vou colocar a mão na boca, nada disso. É Ele tem o poder. A glória é dele, a glória é só para Ele. Tudo é para Ele. Só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de toda a honra. Tudo que nós precisamos é do Senhor. Nós podemos entregar a Ti, Senhor, é a nossa gratidão e o nosso louvor. Porque a glória pertence
a Deus. Nem o homem tem glória, nem o homem tem nada. Somente Deus tem todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. A Ele. Jesus, Ele quer nos ensinar isso. Os homens buscavam as suas glórias. Os homens buscavam. A Bíblia diz, olha que interessante, olha como o coração do homem é corrupto. Lá em Mateus 23:14, diz que os fariseus, eles iam visitar a casa das viúvas e faziam longas orações com o fim de consumir todo o dinheiro que elas tinham. Eles começaram, olha como que o coração do homem é corrupto. Eles começaram a usar a oração para ganhar dinheiro. Isso não acontece nos nossos dias, né? Isso é normal, isso acontece desde a época da Bíblia. Desde a época lá até de Balaão, né? Ó, se você for lá e amaldiçoar Israel, você vai ganhar dinheiro, Balaão. Sempre. Então o homem ele é tão corrupto que ele consegue fazer até o mal com aquilo que é bom, que é a oração. É por isso que nós precisamos do Senhor. É por isso que nós precisamos da graça do Senhor. É por isso que nós precisamos de ter os nossos olhos abertos pelo Espírito de Deus. Para que nós possamos então ir até a Deus da forma correta. De nós encontrarmos o Deus verdadeiro da forma correta. Não basta orar. Jesus fala, olha, vocês estão fazendo longas orações, mas não me conhecem. Que adianta ir numa religião e fazer orações, e participar, e o ativismo, e não sei o que lá, e não conhecer o Senhor? O que adianta? O que adianta mostrar que sabe orar, mostrar que tem uma boa aparência, como eles faziam, a fim de serem vistos pelos outros irmãos, mas que o Senhor não os conhecia? Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Quando eu sei que a minha oração está sendo uma oração certa, sincera, quando a minha oração é para a glória de Deus, quando eu acabo de orar e Deus é glorificado, quando eu vou a Deus com humildade, reconhecendo os meus pecados, e eu peço ao Pai que me ajude, porque o Filho morreu numa cruz, e que o Espírito de Deus hoje está em mim. E dessa forma, nós compreendemos a verdadeira oração. E esse é o modelo que nós devemos orar. É dessa forma. E ele termina para sempre, de hoje até eternamente. Charles Spurgeon diz que os filhos de Deus, eles não podem viver sem oração. Um dia perguntaram para o pastor A.W. Tozer, o que é mais importante? A Bíblia ou orar? Estudar a Bíblia ou orar? Então ele respondeu para aquela pessoa, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa da esquerda? Mostrando que a oração é tão importante quanto as Escrituras. Nós precisamos conhecer a Bíblia, mas também precisamos da prática da oração. Leonardo Ravenhill, ele diz assim, que a única preocupação do diabo é impedir que os cristãos alcancem o território da oração. Satanás não teme estudos bíblicos separados de oração. Ele não teme o trabalho dos cristãos sem oração, a vida religiosa distante da oração. O que ele teme é quando nós oramos. Nós precisamos de orar. E esse modelo, irmãos, de oração, é um modelo em que Jesus ele vai nos ensinar como orar. Então, como eu faço quando eu quero orar conforme a oração do Pai Nosso? Eu sempre lembro dos versículos. Então eu lembro o primeiro versículo. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. E diante disso, agora eu começo então a orar baseado nisso. Então eu começo a orar, meu Pai,
O Senhor é meu Pai. O Senhor está comigo. O Senhor nunca me abandonou, mesmo quando eu te abandonei. O Senhor nunca me abandonou. O Senhor é meu Pai. O Senhor está no alto sublime trono. O Senhor está no céu. Eu estou aqui na terra. Eu sou tão pequeno diante de ti. O Senhor não é santo. O meu é pecador, mas o teu é santo. O teu é fiel. Eu sou infiel, mas o teu é fiel. O teu é grande. O teu é misericórdia. Então nós começamos dessa forma a orar. Nós lembramos do versículo, e desse versículo nós vamos começar a basear a nossa oração conforme Jesus, ele vai então nos ensinando. E assim nós vamos versículo por versículo. E nós vamos o quê? Fazendo a nossa oração de forma sincera ao Senhor. Então a oração do Pai Nosso é um modelo para nós seguirmos a respeito da oração. E que a oração, ela é extremamente importante para a nossa vida, para a igreja. Amém? Vamos então orar nesse momento.